Tinha 12 anos, eu era nascida. Vai dar bom, vai dar bom. Abra a Bíblia de vocês em 1 Samuel 17. Vocês acharam? Diz assim, versículo 1. Eita misericórdia. Versículo 1. Eu vou tirar o óculos, que como eu tô com o cabelo preso, meu óculos fica caindo. Versículo 1 diz assim: Os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e prepararam o ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro. Um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, muito grande. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pescava 5.000 siclos. Também usava caneleiras de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Então, ele parou e gritou às tropas de Israel: Por que armastes a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos. Mas se eu os vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: Desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para que nós dois lutemos. Quando ouviram essas palavras dos filisteus, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Davi era um filho de um efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos, e nos dias de Seul, esse homem já era velho e avançado em idade, entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab o segundo e Samar, o terceiro. Davi era o mais novo e os 3 maiores seguiram Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar de seu pai em Belém, das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: Pega para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também esses 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como os teus irmãos estão passando e traze notícia deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio a gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e desafiou como de costume, e Davi ouviu isso. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados e diziam:
Vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar e dará sua filha por mulher e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele. Qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E os soldados repetiram aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que viestes para cá e com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a batalha. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito contra Saul, ou contar a Saul, que mandaram chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa do teu servo. Lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda é moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava das ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou. Então pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa no alforje de pastor que carregava e aproximou-se do filisteu com uma funda na mão. Até aqui, feche os teus olhos. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus, para ele falar com você. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus, para que você possa entender aquilo que ele tem para a sua vida. Peça para o Espírito Santo, para que nessa noite você tenha a resposta das suas orações, daquilo que você tem clamado, daquilo que você tem buscado na presença do Senhor. Peça para o Espírito Santo de Deus, para que ele possa falar ao teu coração. Peça para ele: Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus: Senhor, qual a identidade o Senhor tem para mim? Tira as resistências do coração e fala: Senhor, o meu coração está aberto para a tua palavra. O Senhor pode falar como o Senhor deseja. O Senhor pode conduzir como o Senhor deseja. Eu estou aqui para ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, usa, Senhor, a minha vida em liberdade. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sou, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo, Senhor, que eu tenho como entendimento. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, flui em liberdade aqui, Pai. Que nós possamos ser ministrados, Senhor, e que essa palavra possa nos alimentar, Pai. Essa palavra possa gerar frutos, Pai, para o Senhor, para o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Pode se sentar. Então vamos lá. Esse ano, como todos sabem, é o ano da intimidade. Hoje nós vamos falar sobre identidade. Por que identidade? Porque se você não sabe quem você é, como é que você vai se relacionar com Deus? Porque pensa assim: eu sei quem eu sou. Meu nome é Sara, tenho 21 anos, eu faço faculdade, estou para me formar, glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver.
eu tenho vários sonhos. Eu conheço quem eu sou, certo? Sou baixinha, tenho 1,55. Visto, não sei se é visto ou calço, mas calço. Calço 35. Ai, ai. Confundi. Eu sei quem eu sou. Eu sei quais são as minhas características, certo? Certo? E todo mundo que olha pra mim também enxerga que eu sou baixinha, que eu sou pequenininha, certo? Que eu sou fofa, meiga. Diferente da Vitória. Hã? Às vezes não, sempre. Eu sou muito fofa, né, amor? Né? Então, todo mundo que olha sabe quem eu sou. Ah, mas você é gêmea. Mas eu e a Vitória a gente tem diferença, certo? Dá pra notar quando você conversa, quando você senta pra falar e tal, dá pra ver que é diferente. Por quê? Porque cada uma tem a sua característica e cada uma sabe como se portar, tem a forma de falar, tem a forma de sentar, tem a forma de conduzir as coisas, certo? Todo mundo que olha, dá pra ver a diferença. Pode olhar de relance e falar assim, nossa, nem tem diferença nenhuma. Mas o povo hoje em dia, eles olham e falam assim, até que tem uma diferença. É só olhar bem. É a mesma coisa com a gente. Por quê? Porque a gente pode ter a mesma formação, com os mesmos pastores, com as mesmas lideranças. Só que a característica que Deus coloca em nós é particular. Porque aquilo que tem na minha vida não vai ter na da Vitória. Porque nós somos diferentes, somos pessoas diferentes. Certo? Para você ter intimidade, você precisa saber quem você é. Ter intimidade com Deus, você precisa saber quem você é. Como você entra no mundo espiritual, como você chama a presença de Deus. Porque uma pessoa que não tem identidade, ela não sabe como se relacionar com Deus. Porque ela chega e fala, ai Senhor, mas eu nem sei como orar. Ai Senhor, mas eu nem entendo a tua palavra. Isso é alguém que conhece Deus? Porque quem conhece Deus pode não saber ler, mas quando abre a Bíblia, aprende a palavra. Uma pessoa que é de Deus e sabe quem é em Deus, quando ela pega e dobra os joelhos dela em oração, a presença de Deus desce. Porque sabe. Porque sabe quem é quando está com o Senhor. A avó do meu pai, ela não sabia ler, mas a Bíblia ela sabia. Ela era daquela tia do coque. Deus descia quando ela orava. Porque ela sabia quem ela era quando estava com Jesus. Então, assim, identidade, ela tem a ver com quem você é no Senhor. Não é só naquele papelzinho que você pega e mostra, fala assim, comprovando que é você mesmo. No documento que você fez. Não é no papelzinho, é no documento. Mas é quem você é. Como eu sei quem eu sou. A palavra de Deus nos mostra. Lá em Davi ele sabia quem ele era. Porque ele ouvia de tudo. Mas quando vinha a afronta do irmão, ele não ouvia, porque ele sabia quem ele era. Aquilo que o irmão dele fala sobre ele, da bondade do coração e não sei o quê, isso não era sobre Davi. Isso era sobre ele. Era do próprio irmão que tinha isso dentro dele. Não era sobre Davi. E aí, quando Saul pega e coloca a armadura nele, ele não vai com a armadura de Saul. Não é porque era pesada, porque não era dele. A identidade de Saul e do jeito que Deus usou Saul é Saul. Davi é Davi. Entende? Então a minha identidade, ela precisa estar pautada na palavra do Senhor. A minha identidade, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou preciosa para o Senhor. Eu sei quem eu sou. Quando eu abro a minha boca para orar, os céus abrem e a glória de Deus desce. Por quê? Porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Certo? Não é desse jeito? Quando Davi ele fala bem claro aqui. Quando vem o urso, quando vem o leão, ele chama quem? Ele chama o Senhor. Ele vai na ousadia do Senhor e Deus o capacita para levar aquilo que é a ovelha dele. Quem tem identidade não deixa o seu lugar vazio. Não existe você pegar
e deixar a tua casa sem ninguém vigiando, sem trancar a tua casa quando você sair. Não existe isso. Davi era pastor de ovelhas, mas ele não era irresponsável. Ele deixava alguém cuidando das ovelhas dele quando ele saía. Ele não deixava ver navio. Ele deixava alguém responsável para quando ele voltasse e as ovelhas dele estivessem lá. Davi, ele era tão zeloso, mas tão zeloso, que ele nunca deixou de mão aquilo que o Senhor entregou. Tudo aquilo que ele fazia com excelência, porque o Senhor o ajudava, porque o Senhor conduzia ele, porque o Senhor dava graça, porque o Senhor dava vitória diante das batalhas. E é assim que tem que ser nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente se perde em meio a lutas, em meio às guerras, em meio às coisas que a gente ouve, em meio às coisas que muitas vezes vêm para cima da gente com tudo, e a gente esquece quem o Senhor é. A gente começa a olhar tanto para aquilo que a gente vive, que a gente sente, que a gente pensa, que aquilo que eu estou fazendo, e não sei o que a gente perde o foco do Espírito Santo de Deus. A gente perde o foco do Senhor falando com a gente, da identidade que o Senhor pôs sobre a nossa vida. Há uns anos atrás eu vim aqui, Deus me deu uma palavra assim, eu lembro até hoje, uma palavra muito, mas muito completa sobre identidade. E ele me deu vários pontos, diversos, assim, que vocês não têm noção. E nessa época Jesus estava falando muito comigo sobre identidade. Por quê? Porque não adianta nada eu subir no altar e não saber quem eu sou. Eu ir ministrar alguma criança e não saber quem eu sou. Não adianta nada eu sentar para interceder e não saber quem eu sou no mundo espiritual. Não adianta nada eu sentar para poder falar da palavra de Deus e não saber quem eu sou, qual testemunho eu tenho. Quais são as marcas do Senhor que eu carrego sobre a minha vida? Porque identidade tem a ver com as marcas que você tem dentro de você. Quais são as experiências? O que o Senhor tem te falado? Como é que você tem andado? Porque é sobre tudo isso. É sobre relacionamento com Deus. Quando você sabe quem você é no Senhor, você sabe que você está indo no caminho certo. Sabe por quê? Porque não é aquela coisa de, eu sou líder de tal coisa. Eu sei o que fazer ali. Tá, mas o que o Senhor deseja fazer ali? Porque a gente sabe, a gente está aqui na igreja tem 5 anos. A gente sabe como que é o corriqueiro de todo dia, como a gente tem que fazer uma diaconia, como a gente tem que se portar, que a gente tem que trazer um músico para o departamento infantil, e quando a gente vai ministrar os adolescentes, a gente precisa preparar a palavra, tem que orar, pedir para o Senhor trazer a palavra. A gente sabe de tudo isso. Tá, mas o que o Senhor ele deseja fazer antes disso? Porque às vezes Deus quer mudar tudo e a gente está fazendo da mesma forma. E aí, como é que fica? Como é que faz? Porque se a gente tem intimidade com Deus, Deus ele tem total liberdade para chegar e falar assim, olha, eu não quero que você faça assim hoje, faz assim, assim, assim. E você fazer e ver as crianças se alegrando, ver os adolescentes se derramando no culto, ver o Senhor pegando e tocando você de forma diferente, porque quando você derrama, o Senhor te entrega mais. Quando você busca o Senhor, Ele te entrega, e esse que Ele te entrega, você precisa compartilhar. Quando você compartilha aquilo que o Senhor te dá, é que nem quando você pega e joga as coisas fora, ou faz uma limpa no guarda-roupa e doa. Sempre chega mais. Já repararam? Por quê? Porque abriu espaço para o Senhor. Abriu espaço para o seu guarda-roupa, mas quando você fala daquilo que o Senhor te entrega, você entregou aquilo e você deu mais espaço para o Senhor derramar mais dele sobre a tua vida. É assim que nós precisamos andar. Quando a gente anda com Jesus, a gente é guiado por Ele em todos os instantes. Na maneira de respirar. Que às vezes até o respirar de alguém irrita, não irrita? Tem gente que fica com uma respiração assim que eu fico olhando. Calma, querido, calma. Tem gente que me irrita com a respiração. Pra que respirar desse jeito? Ou pega, às vezes tá quieto assim, do nada. Tá todo mundo no mar, na maior brisa, sabe? Aí começa. Nananana, nananana. Aí você olha assim, não tá cantando. Tá fazendo barulho. Às vezes a Esther faz isso. A Esther do nada, tá todo mundo quieto e ela começa. Fica quieta. Por quê? Porque irrita. Até nisso a gente precisa. Eu tô falando da Esther, mas ela é pequenininha, gente. Às vezes é coisa de criança, no caso dela.
Mas sim, às vezes irrita. E às vezes as pessoas elas se irritam com a gente por conta de algo que a gente faz. Só que aí a gente tem que ver se aquilo que a gente está fazendo está irritando porque está irritando, ou se aquilo que a gente está fazendo é porque a pessoa está perturbada. Se a pessoa está perturbada, a gente manda o demônio embora e está tudo certo. Agora, se a pessoa está se incomodando com algo que eu estou fazendo porque está fora daquilo que o Senhor tem, aí eu oro. Senhor, como eu faço? Como eu falo? Como eu me porto? Porque às vezes a pessoa já falou 300 vezes pra você e ela volta em você e fala assim de novo: por favor, não faça desse jeito. Aí só o por favor, não faça desse jeito. Fala: ah, mas pra que essa voz aguda na minha orelha? Pelo amor de Jesus Cristo. Ficou bem mais aguda, né? Foi sem querer. Mas tem gente que é assim. Mas de novo, falando a mesma coisa, mas eu já entendi. Mas como é que fica? Senhor, a minha voz o Senhor está usando para quê? Porque a minha voz é ungida do Senhor. O que o Senhor quer fazer através disso? Pai, precisa haver libertação. Senhor, eu estou pedindo para o Senhor, você está irritando nesse ponto. E é a pessoa que está se irritando. Então me ajuda a controlar. Às vezes eu falo demais, às vezes eu falo muito alto, às vezes eu falo mais baixo. Me ajuda, Senhor. Porque tem lugares que eu vou entrar que eu não posso falar alto desse jeito. Que eu preciso ter, sabe? Aquele negócio suave, bom de ouvir. Por quê? Porque tem lugares que Jesus vai nos colocar que é outro patamar. Às vezes Deus vai fazer que nem fez com Davi e colocar de frente ao rei. Como é que vai falar? Como é que vai se portar? Como vai conduzir as coisas? Porque é importante. O falar, o conduzir. Se você tem identidade, você sabe qual é a hora certa de você fazer cada coisa. Não tem aquele negócio de falar assim, ai, sabe, existe aquelas crises de identidade que as pessoas têm em decorrer aos anos. Teve uma vez que o Paulo ministrou essa vez. Estou ministrando a vocês e eu estou lembrando dessas coisas. E ele falou que tem várias pessoas que ficam nessas crises, né? E muitas vezes fala, tá, mas quem eu sou? Para que eu sirvo? O que eu vou fazer da minha vida? Com 15 anos, você está terminando, já está entrando no ensino médio, já começa. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Que faculdade eu vou fazer? E esse mundo de matéria, como é que eu vou estudar física, química? Esses negócios doidos que entrou na escola de repente. Porque ele ensinava desde pequeno. Já acostumava a criança. Só chega no ensino médio. Poxa vida, o que eu vou fazer? Aí a pessoa já começa. Quando você chega no terceiro ano, eles já começam a colocar aquele negócio. O que você vai ser? Preparatório para quando você sair daqui. Não me prepara para nada. Mas eles colocam, não sei se vocês tiveram isso. A gente teve eletivas e eles faziam lá, eles colocavam o que você quer ser. Eles fizeram diversos testes com a gente para ver qual era a área que a gente ia se dar melhor. Engraçado que eu não vim para a área que eu me dei melhor. Nem tinha vontade de fazer. E a gente começa a questionar, e aí, o que eu vou fazer? Quem eu vou ser daqui? Ah, não sei. Que faculdade que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha casa? Ai, meu Deus do céu, e agora? Porque com 18 anos, toda criança, toda adolescente acha que com 18 anos vai ter casa própria, carro, carteira de motorista e vai viajar pra Disney. Gente, toda criança e adolescente é assim. Aí chega com 18 anos, se repara com a carteira de trabalho que ninguém assina porque não tem experiência. E aí, como é que fica? Isso não tá procurando trabalho, você não tá debaixo das custas dos pais esperando os pais sofrer. E aí, como é que fica? Aí começa, meu Deus, o que eu vou fazer? Quem eu vou ser da minha vida? Aí começa a pressão do mundo de falar assim, ah, mas você não vale nada, mas não sei o que, não é desse jeito. Tem um monte de coisa. É um monte de coisa que vem, aí você fica assim. Aí você para pra pensar com você mesmo. É verdade, né? Quem eu vou ser? Só que se você é de Jesus, cara, você tem um caminho pra trilhar. Quem é o caminho das nossas vidas? É Jesus, cara. Então ele nos guia, ele nos capacita, ele nos coloca na rota daquilo que é para as nossas vidas. E a gente precisa ter esse entendimento. Porque muitas vezes a gente foca muito no tipo, ai meu Deus, e agora? Olha o gigante. Como é que o gigante vai cair, Jesus? Olha só, não sei como fazer. Ah, mas Jesus não te deu autoridade? Jesus não te ensina a clamar pela presença dele? O Jesus não te dá as armas que você precisa para guerrear? Então, pô, uma pessoa que é cheia da autoridade do Senhor,
Sabendo quem é no Senhor, dobra o joelho em oração e fala assim, ó gigante, Senhor, a gente faz o quê? A gente pega a espada dele, a gente vai pro baixo, a gente dá uma cambalhota nele, o que a gente faz pra esse gigante cair? Como é que faz, Senhor? E aí? A gente pula em cima da cabeça dele, a gente vai lá no alto pra pular nele, como é que a gente faz? Como é que faz, Senhor? E aí, qual que é a estratégia para isso? Não é diferente? Porque sabe que o Espírito Santo de Deus vai dar uma rota de escape. Quem anda com Jesus sabe que para tudo o Senhor ele traz vitória. Sabe que todas as guerras que nós estamos junto com o Senhor, nós temos vitória. Certo? Então o que a gente precisa entender hoje? A gente precisa relembrar da onde o Senhor nos tirou. A gente precisa relembrar das marcas que o Senhor ele trouxe sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa em marcas e é coisa negativa. E não é. Não é só coisa negativa. Tem as marcas que Satanás quis implantar na infância. Tem as marcas que Satanás quis implantar na adolescência. Tem traumas que a gente carrega no decorrer das nossas vidas e tal. Mas as marcas do Senhor, elas encobrem todas as marcas do inferno sobre as nossas vidas. Não tem nada que possa vir sobre nós, que o Senhor não possa entrar nas nossas guerras, que Ele não possa nos livrar, que Ele não possa entrar com o braço forte dEle e nos dar vitória. A gente precisa lembrar do que o Senhor fez sobre nós, daquilo que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas, da alegria, do amor que Ele derramou sobre nós. A gente precisa relembrar de todas as coisas que o Senhor Ele já derramou sobre nós. Sabe, daquele dia que a gente entrou na presença de Deus e tudo que a gente precisava era ouvir o eu te amo do Senhor e o Senhor falou isso pra gente. Do dia que a gente chegou na casa do Senhor e tudo que a gente precisava era um abraço e o Senhor simplesmente veio e abraçou a gente. Sabe, de uma vez que a gente chegou e estava desesperado, não sabia mais o que ia fazer e o Senhor levantou alguém para vir falar pra gente qual era a resposta dele. É disso que a gente precisa, relembrar de quando o Senhor começou a nos marcar com experiências, com a palavra dele, sabe, do dia que a gente estava sem saber o que fazer, que a gente abriu a palavra dele, e a palavra dele saltou aos nossos olhos, e aquilo que a gente precisava estava ali, e foi o alimento que a gente precisou, para todo o período que a gente estava vivendo. Eu não sei vocês, mas de tempos em tempos eu paro e falo, e aí, Jesus, o Senhor está falando sobre o que comigo nesse momento? Porque eu não sei com vocês, mas comigo, Jesus ele se levanta de várias formas e ele fala com várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma hora que eu fico perdida, que eu paro e falo assim, olha, Jesus, vamos com calma. O Senhor está falando do que quando o Senhor fala sobre isso? O Senhor está falando de que agora? Porque senão eu não presto atenção. Tem vezes que as pessoas falam um monte de coisa. Eu tenho uma dificuldade muito grande de gravar quando as pessoas estão falando muito. Não sei muita coisa o que é. Eu tenho dificuldade, porque eu me perco naquilo que a pessoa está falando. Eu me perco, aí eu paro. Tanto que às vezes eu até me intromento para poder pegar um negócio para não pescar, sabe? No coisa. Por quê? Porque eu me perco. Então, peraí, você está falando assim, 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 disso e disso. Beleza, entendi, gravei. Vamos para a próxima etapa. Eu sou desse jeito. Na escola era desse jeito para aprender as matérias. Eu fiz para não entendi. Tá, o senhor tá falando assim, 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 assim. Ah, tá, fez sentido, tá bom. Aí ele continuava a explicação. Não atrapalhava, era só pra entrar na minha mente. Porque se eu não fizesse isso, eu não entendia. Então, muitas vezes, quando Jesus ele vem falando várias coisas, eu falo, calma, calma, calma. Assim, 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 sobre isso, isso, isso. É, não é? Ah, tá, então não entendi, explica de novo. Porque senão eu não consigo entender aquilo que o Senhor está falando comigo naquele momento. E eu fico perdida. Eu estou em diversos ministérios. Às vezes Deus quer falar com as crianças, às vezes Ele quer falar com os adolescentes, às vezes Ele quer falar comigo, às vezes Ele quer pegar e que eu interceda. Aí Ele quer que eu faça tudo ao mesmo tempo, eu fico assim, calma, vamos por parte. Não dá pra, eu não sou um polvo. Cada hora tá no lugar, a mãozinha tá na minha mão, não alcança, calma. E Ele vai, Ele me explica, Ele me conduz. Por quê? Eu trabalho desse jeito. É a minha forma de me relacionar com o Senhor. E Jesus sabe que quando ele joga esse monte de coisa, ele fala tudo mesmo e eu que me vire. Mas aí, quando eu vou pausando, aí ele vai explicando conforme aquilo que ele tem para mim naquele momento. Quando a gente entende quem o Senhor é para nós,
a gente sabe do que ele está falando. A gente sabe que uma estrela no céu que aparece de repente é Jesus falando, porque ele usa a natureza para falar. A gente sabe que um vento que vem mais brisa, mais, sabe, como uma brisa, mais suave, a gente sabe que é o vento do Espírito Santo. Então, assim, eu não sei como estava a tua identidade, como você estava se vendo quando você olhava para aquilo que era a tua vida com Deus. Eu não sei se você estava se sentindo perdido naquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Mas se você estava se sentindo assim, chama o Senhor e fala: Jesus, por quê? Eu estou perdendo a identidade que o Senhor colocou? Eu estou me perdendo no meio daquilo que o Senhor já me falou? O que é que está acontecendo? Porque em tudo Jesus, Ele nos conduz. Em tudo Jesus, Ele nos dá a resposta. Em tudo Jesus, Ele nos traz o alívio. Ele nos traz o conforto. Ele nos traz a direção. Então, feche os seus olhos. Começa a falar com Jesus. E peça para o Senhor, para Ele te ensinar. Fala: Jesus, onde é que eu estou perdendo a minha identidade contigo? Onde é, Jesus, que eu estou aceitando, Senhor, as coisas que são de Satanás dentro da minha vida? Onde é, Jesus, que eu estou perdendo aquilo que o Senhor tem para mim? Onde é, Jesus, que eu estou aceitando, Pai, aquilo que as pessoas estão falando sobre mim, sendo que não é o que o Senhor tem falado sobre mim? Onde, Senhor, eu tenho perdido aquilo que é a essência que o Senhor colocou sobre mim? Porque aquilo que Davi tinha era a essência do Senhor sobre a vida dele. As coisas que ele realizava eram conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. E eu te peço, Pai, se a gente perdeu a identidade, se a gente foi colocando o Senhor dentro de nós, Pai, aquilo que não era seu, Pai, aquilo, Pai, que não vinha do Senhor, aquilo que era agregado, Senhor, por outras pessoas, por fala de outras pessoas, por aquilo que a gente viu, por aquilo, Senhor, que nós sentimos que não era para ter sentido. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Pai, tirar essas marcas, tirar, Senhor, esse engano, tirar, Espírito Santo de Deus, essa contaminação, Pai, e trazer, Senhor, da Tua marca, da Tua alegria e a Tua identidade, Senhor, selada dentro de nós, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser guiados por Ti e ouvir, Senhor, a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que liberdade sobre as nossas vidas, Pai. Nos faz, Senhor, andar em intimidade contigo. Nos faz, Senhor, andar cada vez mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Sela, Jesus, essa palavra no nosso coração. E não nos deixa, Senhor, perder a palavra que o Senhor tem nos entregado. Mas faz, Senhor, gerar frutos, Pai. Faz, Senhor, gerar frutos para o Teu reino. Faz, Senhor, que essa palavra gere testemunho, Senhor, para que pessoas, Senhor, jovens e adolescentes, Pai, que muitas vezes estão perdidos naquilo que é a vida, Pai, estão perdidos, Senhor, no que vão fazer, estão perdidos, Senhor, no que ministério vai fazer, qual o chamado que o Senhor tem para realizar, Pai. Que o Senhor possa trazer a clareza, o Senhor possa direcionar, o Senhor possa guiar, Senhor, em todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal aí de casa, Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e até sábado que vem.